Seja bem-vindo a mais um briefing diário aqui no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, local onde se atualiza toda a informação sobre o novo coronavírus na região, com Tiago Lopes. Hoje de registar é o quarto dia consecutivo sem casos positivos nos Açores. As 381 análises não revelaram, feitas nas últimas 24 horas, não revelaram qualquer caso positivo. Regista-se hoje mais um óbito, uma idosa de 99 anos, proveniente do lar do Nordeste. São agora no total 10 óbitos até o momento, 7 deles provenientes do lar do Nordeste. Registra-se também hoje nos Açores 7 recuperados das ilhas de São Miguel, Terceira e São Jorge. Total agora de número de recuperados 34. Assim, os números de casos positivos baixam nos Açores, baixam para 94 casos positivos até à data. Dentro de momentos, Tiago Lopes, responsável máximo pela Autoridade de Saúde Regional, atualizará aqui toda a informação sobre o novo coronavírus nos Açores. Boa tarde a todos. Pela sexta semana consecutiva, pelo 43º dia, voltamos a encontrar-nos, fazer novo ponto de situação. Desde o registro do primeiro caso positivo na região, que foi na primeira quinzena de março deste ano. Desde aí para cá já passaram estas semanas, todos estes dias, de recordar também no início deste ano a declaração por parte da Organização Mundial de Saúde deste surto como uma emergência de saúde pública. Todo o trabalho que tem vindo a ser feito desde aí para cá, quer a nível continental, quer ao nível da região, na preparação de todas as entidades e todos os profissionais para dar a melhor resposta no combate a este surto. A região que lá está, já o transmiti também anteriormente pelas sucessivas declarações e alterações do estado e do nível de alerta e a adequação do nível de resposta, tem vindo também a acompanhar a evolução do surto, e também como já tenho vindo a fazer ao longo das últimas semanas, nomeadamente ao domingo, este ponto de situação relativamente aos casos e às cadeias de transmissão que temos atualmente na região. Foi a 25 de março que foi identificada a primeira cadeia de transmissão local aqui na região. Desde aí para cá, conforme também já tenho vindo a transmitir, identificámos 7 cadeias de transmissão na região, relembrando aqui na Ilha Terceira 2 cadeias de transmissão, uma na freguesia de São Mateus, que tem 3 casos positivos registados, uma cadeia de transmissão primária com origem em viagem ao exterior, que se encontra há largas semanas confinada a estes 3 únicos elementos e que não teve expansão. A outra também primária, aqui na ilha, com 3 casos positivos registados, com história de viagem, com um tripulante que também veio mais tarde a detectar-se que está infectado pelo Covid-19 e que por essa via também criou essa cadeia de transmissão local aqui na ilha. Também esta confinada a estes 3 elementos e que se encontram em recuperação. Na Ilha do Pico, 5 casos positivos também registados que entre si originaram uma cadeia de transmissão primária, também eles com origem em viagem ao exterior da região, também ela confinada, sem qualquer tipo de expansão ao longo dos últimos dias e ao longo das últimas semanas. E depois, por fim, na ilha de São Miguel, 4 cadeias de transmissão, 2 delas no Conselho da Povoação, outras 2 no Conselho de Ponta Delgada, sendo que dar nota hoje de que dessas 2, em ambos os concelhos, temos a dar como extinta uma das cadeias de transmissão do Conselho da Povoação, uma cadeia de transmissão primária com 3 casos positivos com origem em viagem ao exterior, que foi hoje dada como extinta por via da recuperação total dos 3 casos positivos que originaram. E por outro lado, no Conselho de Ponta Delgada também uma outra cadeia de transmissão, também ela primária, com o contacto com um cidadão residente no continente e que por hoje damos também como extinta por via da recuperação
dos 3 casos positivos que a originaram. E, portanto, mantemos ainda as outras 2 cadeias de transmissão em Ponta Delgada, uma em Ponta Delgada e outra no Conselho da Povoação, qualquer uma delas confinada. No caso da outra, do Conselho de Ponta Delgada, tem 2 casos positivos. Conforme também já transmiti, essa cadeia de transmissão por via do paciente zero, digamos assim, se encontrar neste momento internado e com o estado em que é exigido mais um outro nível de atenção que se encontra no Hospital Divino Espírito Santo e que não se encontra em condições para nos poder dar também informação para determinarmos a sua origem, mas que está também confinada apenas e só estes 2 casos positivos. E depois, por fim, a mais longa delas todas, a cadeia que se originou na povoação e que deu origem a uma cadeia de transmissão primária, secundária, terciária e quaternária, e que envolveu 68 casos positivos, mas que se encontra igualmente confinada, não tendo ao longo dos últimos dias e ao longo da última semana qualquer registro de disseminação e propagação, nomeadamente ao nível comunitário. Desta cadeia de transmissão houve a preocupação, como todos sabem, porque disso foi dado nota também ao longo dos últimos dias, com a cadeia de transmissão secundária e com a quaternária e terciária que se originaram, nomeadamente por via do impacto que teve ao nível do Hospital Divino Espírito Santo e do lar de idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, sendo que até ao momento não existe qualquer tipo de registro de novos casos associados a esta cadeia e, portanto, como tal, possui estes 68 casos positivos, mas não teve também qualquer tipo de disseminação ou propagação ao nível da comunidade e, portanto, por essa via conseguimos quebrar esta cadeia de transmissão e evitar uma elevação do nível de alerta aqui na região. Neste momento, em termos de evolução do número de casos nas diferentes ilhas, mantemos desde o início do surto para cá 3 ilhas sem qualquer registro de caso positivo de infecção pelo Covid-19, nomeadamente a Ilha de Santa Maria, a Ilha das Flores e a Ilha do Corvo. No caso da Ilha de São Miguel, estamos sem casos identificados desde 22 de abril, há 4 dias. No caso da Ilha Terceira, sem novos casos desde 2 de abril e, portanto, há cerca de 3 semanas. Na Graciosa, sem casos desde 18 de abril e, portanto, há uma semana. São Jorge, sem registro também de casos desde 22 de março e, portanto, há 5 semanas. O Pico, sem casos desde 7 de abril e, portanto, há quase 3 semanas. E o Faial, sem casos também desde 29 de março, há cerca de 4 semanas. Em termos daquilo que é a caracterização dos casos registados na região de infecção pelo Covid-19, mantemos como faixa etária predominante acima dos 80 anos, por via do impacto que teve ao nível da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, da estrutura residencial para idosos, seguida da faixa etária dos 20 aos 29 anos, e também por via desse impacto ao nível da estrutura residencial para idosos, também uma maior predominância do género feminino relativamente ao masculino, em termos daquilo que diz respeito dos casos registados neste momento até ao momento na região. Relativamente aos dados que habitualmente transmitimos diariamente, e passando agora para essa informação. Desde ontem para cá, conforme dei nota também ontem, tínhamos 673 casos registados. Desses 673 casos, 244 tiveram resultado negativo, nomeadamente um da Ilha de Santa Maria, 179 da Ilha de São Miguel, 35 da Terceira, 6 da Graciosa, 3 de São Jorge, 8 do Pico e 17 do Faial. 424 aguardam ainda por colheita ou resultado laboratorial. 1 da Ilha de Santa Maria, 309 de São Miguel, 48 da Terceira, 4 da Graciosa, 2 de São Jorge, 53 do Pico, 6 do Faial e 1 das Flores.
e até às 0 horas de hoje deram entrada 361 novos casos, sendo que desses 361 tivemos 122 com resultado negativo, 108 provenientes da Ilha de São Miguel, 11 da Ilha Terceira, 1 da Graciosa, 1 do Pico e 1 do Faial, e 239 aguardam ainda por resultado da análise laboratorial, sendo 1 da Ilha de Santa Maria, 128 de São Miguel, 104 da Terceira, 2 de São Jorge e 4 da Ilha do Pico. Em termos de vigilâncias, um ligeiro aumento relativamente a ontem, passámos de 2.035 para 2.145 vigilâncias ativas, 659 provenientes da linha de saúde, Açores, e 1.486 sinalizações das delegações de saúde. Em termos de internamentos, temos aqui algumas alterações. Temos 35 utentes internados em unidades de saúde da região, 19 no Hospital do Divino Espírito Santo, sem qualquer utente neste momento positivo, ativo em cuidados intensivos, 4 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, ainda com o registro de um internamento em unidade de cuidados intensivos, 1 no Hospital da Horta, que, conforme ontem transmiti, teve uma transferência para contexto domiciliário e, portanto, por essa via fica com um caso positivo ativo internado, e a lamentar hoje um óbito registado de uma utente de 99 anos que se encontrava internada no Centro de Saúde Nordeste, e a quem também apresentamos as nossas condolências à família, neste caso aos cuidadores, e portanto por essa via temos atualmente 11 utentes internados no Centro de Saúde do Nordeste. A juntarem-se estes 35 internados nas unidades de saúde, temos 61 em contexto domiciliário, 4 na Ilha de Faial, 2 na Graciosa, 9 no Pico, 2 na Ilha de São Jorge, 42 em São Miguel e 2 na Terceira. E conforme também hoje foi dado nota através de comunicado, tivemos o registro de 7 casos de recuperação, o que eleva para 34 o número de casos recuperados na região autónoma dos Açores, distribuídos pela Ilha de São Miguel, Terceira, Pico e São Jorge. Neste caso, em São Miguel, temos neste momento 20 casos recuperados, 14 de Ponta Delgada, 3 da Povoação, 1 da Lagoa, 1 do Nordeste e 1 de Vila Franca do Campo, 8 na Ilha Terceira, 4 provenientes do Concelho de Angra do Heroísmo e 1 da Praia da Vitória, 1 da Ilha do Pico, do Concelho da Madalena e 5 de São Jorge, distribuídos 3 pelo Concelho das Velas e 2 do Concelho da Calheta. Portanto, atualmente, com todo o histórico de casos positivos ativos registados, de recuperados, que são 34, e dos 10 óbitos, temos atualmente 94 casos positivos ativos na região, distribuídos também pelas 6 ilhas, neste momento na região, com casos positivos ativos, nomeadamente São Miguel com 70, distribuídos por 18 no Concelho de Ponta Delgada, 5 na Povoação, 6 na Ribeira Grande e 41 no Nordeste, sendo de relevar que, no caso concreto do Concelho da Lagoa e de Vila Franca do Campo, deixa de ter casos positivos ativos atualmente. No caso da Ilha Terceira, com 3 casos positivos ativos, 1 no Concelho de Angra do Heroísmo e 2 no Concelho da Praia da Vitória. O Pico continua com 9 casos positivos ativos, distribuídos pela Madalena do Pico e de São Roque do Pico, respectivamente 4 e 5 casos positivos ativos. A Ilha de São Jorge reduz para 2 o número de casos positivos ativos, neste momento circunscritos ao Concelho das Velas, sendo que o Concelho da Calheta, a par da Lagoa e de Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel, deixam de registar hoje casos positivos ativos, mantendo a Ilha do Faial e a Ilha Graciosa 5 casos cada um de infecção pelo Covid-19 e que estão atualmente ativos. Portanto, desde o início do surto, este é o dia em que nós registramos o maior número de casos recuperados. Desde 23 de abril que o número de casos positivos ativos tem vindo a diminuir, muito por via dos casos de recuperação que temos vindo a registrar também de infecção pelo Covid-19, sendo que desde o início do surto nós já registámos 6.498 casos aqui na região, sendo que desses 6.498 casos devidamente testados, 5.671 tiveram resultado negativo,
Conforme disse há pouco, dos que se encontram desde ontem até ao momento a aguardar ainda por análise, 689 aguardam por esse resultado e também, como transmiti, 94 positivos ativos, 34 recuperados e 10 óbitos. Em termos dos profissionais de saúde, tem sido também das questões muitas vezes colocadas para ver o impacto, digamos, do surto ao nível dos profissionais de saúde. Já testámos até ao momento cerca de 2.000 profissionais, mais concretamente 1.928 profissionais testados, 9 da Ilha do Faial, 56 da Graciosa, 37 da Terceira, 1.781 da Ilha de São Miguel, 44 do Pico e 1 da Ilha de Santa Maria. Desses 1.928 testados, 40 continuam a aguardar por resultado, 1.866 tiveram resultado negativo, 17 positivos, distribuídos pelo Hospital de Vinho Espírito Santo, pela estrutura residencial para idosos e pela Ilha do Faial, nomeadamente 9 no Hospital do Vinho Espírito Santo, dividido por 6 enfermeiros e 3 assistentes operacionais. Da estrutura residencial para idosos, 7 funcionários afetados, 6 assistentes operacionais e 1 enfermeiro, e na Ilha do Faial, um enfermeiro do Hospital da Horta. Destes profissionais de saúde, 5 já tiveram a recuperação da infecção pelo Covid-19, neste caso todos eles do Hospital do Divino Espírito Santo, um técnico superior de diagnóstico e terapêutica, 2 médicos e 2 enfermeiros. E, portanto, é este o ponto de situação ao dia de hoje, da evolução do surto aqui na região. Deixarei agora espaço para vocês poderem colocar as vossas questões. Boa tarde. É também no âmbito das atualizações. Eu perguntava se já existem dados atualizados em relação, por exemplo, aos exclusos, ao bebê de 1 ano, ao caso da Graciosa, e também se pudesse explicar agora este aumento das vigilâncias ativas. O aumento das vigilâncias ativas é pouco significativo, é flutuante, tal como tem vindo a ser ao longo dos últimos dias, portanto não é expressivo ou significativo de qualquer tipo de evolução positiva ou negativa do surto aqui na região. É flutuante como tem vindo a ser ao longo dos últimos dias, portanto não há qualquer tipo de justificação, a não ser o próprio acompanhamento que as delegações de saúde e a linha de saúde Açores faz à população. No caso dos casos que mencionou, nós estamos a acompanhar qualquer um deles como qualquer outro dos casos positivos neste momento na região, e também como foi transmitido ontem numa das questões que foi colocada relativamente àquilo que é a orientação, a publicação da nova orientação da DGS, e que nós também iremos fazer eventualmente hoje, a publicação da nossa circular, que revê o entendimento daquilo que são os casos recuperados. Nós, conforme também ontem transmiti, depois de discutir esse assunto também com o grupo técnico que nos presta a todos apoio, é nosso entendimento de que devemos manter o mesmo critério aqui na região e considerar para qualquer caso positivo, esse caso positivo recuperado depois de ter 3 dias sem sintomatologia, nomeadamente 3 dias da pirexia, sem febre, e depois novos testes, passado 14 dias, o início dos sintomas. E, portanto, nesse sentido, estamos a acompanhar todos esses casos positivos que foram registados, nomeadamente aqueles que referiu, e, portanto, durante esse período de tempo e esses critérios clínicos que foram definidos, oportunamente iremos também transmitir o resultado dos mesmos e com alguma expectativa também da sua recuperação. Também mais uma atualização, se põe aqui de conceito, e para esclarecer quem lá está em casa, fala sempre em novos casos. Hoje 361 são casos detectados pela linha de saúde Açores, que detectou com sintomáticos, ou são contactos diretos? Não, são ambos, digamos assim. A linha de saúde Açores ao longo de todo este surto, tem prestado um serviço exemplar à população. Penso que a par da altura da gripe A em 2009 e agora deste surto, a linha de saúde Açores adquiriu um maior conhecimento junto da população de todo o serviço que pode prestar, e por essa via tem recebido múltiplos contatos de todos os açorianos e açorianas na região, no sentido de esclarecer algumas dúvidas e de manifestar alguns dos sinais ou sintomas que possam estar relacionados com possível infecção pelo Covid-19. E, nesse sentido, é que a linha de saúde Açores, recebendo esses contactos e mediante a triagem que é feita, sinaliza estas pessoas
tanto para o grupo técnico que presta apoio no combate aqui ao Covid-19, bem como à regulação médica e depois às delegações de saúde que fazem o acompanhamento destes casos. E por essa via é que estas pessoas depois são vigiadas por parte das delegações de saúde naquilo que diz respeito à evolução da sua condição de saúde, no sentido de despistarmos eventuais casos de infecção pelo Covid-19. Paralelamente a esse trabalho que é feito pela linha de saúde Açores, é o também feito através das delegações de saúde, que dos casos positivos que nós temos registados e da identificação de contatos próximos de primeira, segunda e terceira linha, também eles sinalizam pessoas para vigilância ativa, no sentido de, pese embora muitos destes casos, felizmente, terem resultado negativo, não deixam de ser depois vigiados e, portanto, por essa via é que existem estas flutuações do número de vigilâncias ativas, uns por via das quarentenas que terminam, dos resultados negativos que obtêm e que cessam a respectiva vigilância, outros que, por via da linha de saúde Açores ou das delegações de saúde, o trabalho de investigação epidemiológica que fazem, que sinalizam e que, a partir de determinada data, começam a fazer o seu acompanhamento. E, portanto, é um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo das últimas semanas, ao longo do último mês e tal que nós temos de acompanhamento aqui do surto, e que muito dificilmente irá terminar ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, para acautelarmos, conforme também já transmiti anteriormente, uma eventual segunda vaga do surto aqui na região. Eu queria voltar à questão dos ex-reclusos que deram o resultado de falsos positivos, como aqui foi dito, para lhe perguntar por que razão esta demora no apuramento do resultado. Isto porque na sexta-feira referiu que eles tinham feito a segunda ronda de testes. E uma vez que os resultados levam 24 horas para aquilo que tem sido dito pela Autoridade Regional de Saúde, a que é que se deve esta demora no apuramento de resultados? Está a partir de uma falsa premissa. O que eu falei ao longo desta semana é de que eventualmente podem ser falsos positivos. A pergunta, da forma como está a colocar, está a assumir de que são falsos positivos. E isso nunca foi dito. Portanto, são casos positivos ativos, são casos que, derivado ao estudo epidemiológico dos mesmos, nomeadamente, conforme eu transmiti, por via do trabalho que foi feito no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, não ter existido nenhum caso positivo, tudo leva a crer que a sua infecção não tenha sido adquirida no contexto do estabelecimento prisional. De qualquer das formas, para todos os efeitos, são casos positivos ativos. Portanto, não há aqui a questão do falso positivo, não se pode partir dessa premissa, que é errado. São casos positivos ativos e, portanto, nesse sentido, é que eu respondi há pouco que qualquer um deles, como todos os outros casos positivos, têm que ser acompanhados para verificarmos e validarmos os seus processos de recuperação. Não invalida, no entanto, e aí sim, que eles, por via do trabalho que foi feito de investigação epidemiológica, que sejam contra-analisados de forma mais frequente para vermos o acompanhamento da sua evolução clínica e da infecção pelo Covid-19. Mas, de qualquer das formas, não são falsos positivos, são positivos ativos neste momento e, portanto, todo o processo de recuperação e de acompanhamento da sua situação irá ser feito como qualquer outro utente com infecção pelo Covid-19 que tenha sido registrado até ao momento. Mas não respondeu porque é que se deve este compasso de espera? Qual é o compasso de espera? De mais de 48 horas depois dos testes realizados, a segunda ronda de testes. Não constam neste resultado de hoje, das análises. Mas porquê é que havia de estar passado 48 horas? Porque foram testados na sexta-feira. Foi essa a indicação aqui. Sim, mas foram testados na sexta-feira, mas para todos os efeitos, eles devem passar agora o período de 14 dias ou ter 3 dias sem febre, conforme eu disse há pouco à questão que foi colocada. O que eu pergunto é quais são os resultados destes testes? Não, para já teve um primeiro resultado negativo, mas temos que acompanhar ao longo destes próximos dias toda a evolução clínica, porque não podemos dissociar dos resultados laboratoriais a situação clínica e os sinais e sintomas que os utentes têm. Portanto, isso é que tem que ser feito. E isso tem que ser feito para estes casos como para qualquer um dos outros. E, portanto, apesar de nós estarmos a investigar a nível laboratorial os casos positivos que foram registados e fazemos mais, como eu disse no outro dia, mais análises paralelas do que aquilo que é o expectável para aferirmos a recuperação ou não dos casos na região, não invalida que só possamos assumir
que estes casos são recuperados quando têm os 2 resultados negativos consecutivos, mas passados 14 dias e, paralelamente, os 3 dias de apirexia ou sem sinais ou sintomas de infecção respiratória. Portanto, todos os testes que nós vamos fazendo a todos os casos positivos registados, independentemente se são 48 horas, 72 horas ou de frequência menor, não invalida que só os possamos comunicar como recuperados passados os 14 dias ou os 3 dias de apirexia ou de não existência de sinais e sintomas de infecção. Portanto, todos aqueles casos que nós registramos e fazemos mais testes, não invalida depois tudo o resto. Ou seja, nós fizemos aquele teste na semana passada, iremos fazer mais testes ao longo agora dos próximos dias, conforme eu já disse, mas só o podemos comunicar como recuperado passado estes 2 critérios que eu já transmiti agora neste momento. As visitas a crianças institucionalizadas por parte da família estão suspensas por, no fundo, relacionado com o âmbito das medidas restritivas a nível nacional. Estas crianças estão a ser acompanhadas ao nível do estado de saúde, por médico, por psicólogo. Como é que é feito o acompanhamento, uma vez que as famílias não podem visitar estas crianças, nem elas podem sair das instituições? Como, por exemplo, os idosos também nas estruturas residenciais para idosos, não há qualquer tipo, digamos, de inconveniente em termos do acompanhamento que é feito pelos diferentes responsáveis e diferentes intervenientes nas diferentes instituições que dão apoio quer a mais jovens, a crianças ou a idosos. Portanto, nesse aspecto, o acompanhamento tem sido feito como deveria ser e, portanto, não há qualquer tipo de questão relativamente a essa situação. Uma questão da Rádio Horizonte. Sabendo que não haverá um regresso à normalidade tal como se conhecia, o que será necessário aprender para se viver com a doença até que a vacina ou tratamento eficaz sejam identificados? Eu penso que a aprendizagem está a ser feita ao longo das últimas semanas. Todas as medidas de distanciamento social, todas as regras de etiqueta respiratória, a questão da lavagem das mãos, tudo isso serviu de aprendizagem no presente para o futuro e, sobretudo, também um aspecto que será importante para uma eventual segunda vaga do surto aqui na região e que é válido não só até para a infecção pelo Covid-19, bem como também pelo vírus da gripe, a gripe comum, que é precisamente nós, perante sinais ou sintomas de possível infecção respiratória, não nos deslocarmos logo no imediato para os serviços de urgência e utilizarmos a linha de saúde Açores, como eu disse há pouco, que, por um lado, felizmente, por via deste surto, tem adquirido junto à população um maior conhecimento e uma maior utilização, e isso é das aprendizagens que nós devemos ter neste momento para os próximos tempos. E, efetivamente, também quando tivermos sinais ou sintomas de infecção respiratória, procurarmos esse acompanhamento e essa orientação através da linha de saúde Açores, não ocorrer logo aos serviços de urgência, nomeadamente das unidades hospitalares, e, por outro lado, ter alguma reserva em termos daquilo que é a interação a nível domiciliário, a nível profissional, porque somos todos portadores, ou somos todos possíveis portadores da infecção e, portanto, temos que manter todas as medidas que têm sido implementadas até ao momento em termos daquilo que é o nosso comportamento individual, não digo em termos coletivos, porque é expectável que ao longo das próximas semanas, à medida que o surto também possa ir, digamos que, perdendo a força, podermos aliviar algumas das medidas que têm sido implementadas, mas isso não invalida o comportamento individual de cada um de nós. Mais uma questão do Açoriano Oriental. Mais de um terço dos casos positivos ativos está internado. Perguntam se deve à idade dos doentes e se a capacidade de resposta hospitalar está assegurada. Está mais que assegurada, ou seja, está mais que assegurada porque a nossa capacidade de internamento do doente menos grave ainda está muito longe de adquirir a sua capacidade total. Em termos do doente crítico, tem vindo a diminuir, conforme eu disse, nós desde há uns dias para cá temos apenas e só um utente internado em cuidados intensivos, portanto, em termos da capacidade instalada, felizmente está muito longe de estar esgotada neste momento. Feito então mais um ponto de situação, olhamos agora para os números e fazendo um resumo de todos estes números que são aqui ditos. Há 94 casos positivos nos Açores, 10
óbitos e 34 recuperados. Há neste momento 663 casos suspeitos para os resultados serem conhecidos também nos próximos dias. Destes 94 casos positivos nos Açores, 35 são utentes internados nos hospitais da região. Amanhã às 16 horas, como já vem sendo habitual, voltamos para mais uma conferência de imprensa.